Olá, estudante. Nessa nossa aula 10 do curso de Cálculo 1, a gente vai ver um pouco sobre derivadas. Como eu falei, o cálculo ele surgiu da física, com o estudo principalmente do movimento, da cinemática, da mecânica. Então, para introduzir esse assunto, eu vou começar falando um pouco sobre velocidade instantânea. Então, pensa que você tem uma partícula P se movendo ao longo de uma reta entre os pontos x0 e xf, como está aí no desenho, e ao longo de um intervalo de tempo ΔT. Então, a gente já sabe que a velocidade média dessa partícula vai ser dada por essa fórmula que está aqui. Então, a velocidade média é a posição final menos a posição inicial dividido por ΔT. Porém, a velocidade média ela não descreve de forma muito detalhada, né, muito precisa o movimento. Então, por exemplo, né, se o seu ponto final é igual ao seu ponto inicial, ou seja, você vai até um lugar e depois volta, a sua velocidade média vai ser zero, embora tenha existido todo o movimento. Por outro lado, quando você está se deslocando, por exemplo, quando você está dentro de um veículo, de um carro, você pode observar lá no velocímetro que em cada momento o carro vai ter uma velocidade diferente. Ele acelera, ele desacelera. Então, como é que a gente pode determinar a velocidade desse móvel, né, em um determinado instante t0? Então, a ideia é bem simples. Vamos pensar que a posição do carro, do móvel, na reta, é dada por uma função x de t, certo? Então, para cada tempo t, você tem uma posição na reta, certo? Ele pode avançar, pode voltar, né? Mas em cada instante ele vai ter uma posição definida e essa posição é dada por x de t. Então você tem uma função do tempo. A gente define a velocidade no instante t0 como sendo, então, o limite de x de t0 mais h menos x de t0 sobre h quando h tende a zero. Ou seja, a gente toma intervalos de tempo cada vez menores, né? Ou seja, o h vai diminuindo e vai se aproximando de zero. Então, você está tomando intervalos cada vez menores e para cada vez que você toma um h um pouco menor, você calcula a velocidade média no intervalo t0, t0 mais h. E aí você diminui o h de novo e calcula a velocidade média no intervalo t0, t0 mais h. E assim, à medida que você vai diminuindo o h, você vai obtendo uma sequência de velocidades médias. O limite dessa sequência, quando h tende a zero, vai ser exatamente a velocidade instantânea no instante t0, tá certo? Então, eu acho que é uma coisa bastante intuitiva até. Então, a gente viu como a velocidade instantânea é definida a partir de uma função, que é a função que dá a posição desse móvel na reta. Dada uma função qualquer, f de x, que não necessariamente está relacionada com movimento, enfim, com algum fenômeno físico, uma função simplesmente
a derivada dessa função em um ponto x igual a x0 é o limite. Então, aí vocês veem que esse limite é exatamente o limite lá que define a velocidade instantânea, tá bom? Então, formalmente é exatamente a mesma coisa. F de x0, a minha variável aqui é x0, lá quando eu estava falando de velocidade instantânea, a variável era o tempo, tá bom? Mas aqui a variável é o x0, e aí de novo é o limite de f de x menos f de x0, que é o meu ponto inicial, dividido por h, e o limite disso quando h tende a zero, certo? Eu posso falar de derivada, claro, quando esse limite existir. Bom, vamos fazer primeiro um exemplo de como a gente calcula a derivada de uma função constante f de x igual a menos 3 no ponto x igual a 1. Então, a derivada f' de 1. Bom, f' de 1 é igual a o limite quando h tende a zero f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Agora, como f é uma função constante igual a menos 3, então f de 1 mais h é menos 3. E f de 1 também é menos 3, a função é constante. Logo, aqui eu tenho o limite, quando h tende a zero, de menos 3 menos 3. E isso quando dividido por h. Bom, aqui o numerador, então, é zero, certo? Lembrando que o h tende a zero, mas por valores que são diferentes de zero. Ele se aproxima de zero, mas ele nunca é igual a zero. Então, eu tenho zero, uma divisão de zero por h, certo? Então, isso é sempre zero, portanto, o limite vai ser igual a zero. Tá bom? Então, a gente viu que a derivada dessa função constante f de x igual a menos 3 no ponto x igual a 1 é igual a zero. Outro exemplo. Vamos calcular agora a derivada da função f de x igual a x no ponto x igual a zero. Então, f' de zero é o limite quando h tende a zero de f de zero mais h menos f de zero sobre h. Isso aqui é o limite quando h tende a zero. Então, f de zero mais h, como f de qualquer x é o próprio x, f de zero mais h é zero mais h, que é h. F de zero é o próprio zero. Então, eu tenho aqui h menos zero, eu vou omitir o zero, sobre h. Isso aqui, então, é o limite. Esse quociente aqui sempre é 1 para todo h, diferente de zero. Então, isso aqui, na verdade,
o valor do limite é 1. Então, a derivada da função f de x igual a x no ponto x igual a 0 é 1. Para terminar esses exemplos, esses primeiros exemplos, bom, vamos olhar para a função f de x igual a x ao quadrado e calcular a derivada dessa função em x igual a 1. Então, o que eu quero calcular é f' de 1. F' de 1, por definição, é o limite quando h tende a 0 de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. F de 1 mais h vai ser, então, mais h ao quadrado. Por quê? Porque f de qualquer x é esse x ao quadrado. Bom, f de 1 ao quadrado. Isso quer dizer que esse limite é o limite quando h tende a 0. E aqui de 1 mais h ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1, sobre h. Expandindo essa expressão que está entre parênteses, então você tem 1 mais 2h ao quadrado mais 1 mais 2h mais h ao quadrado menos 1 sobre h. Bom, assim, vou cortar esse 1 com esse 1 e aí eu fico com o limite quando h tende a 0 de 2h mais h ao quadrado sobre h. E isso é o limite quando h tende a 0 de h vezes 2 mais h sobre h. Então, eu posso cortar aqui e aí eu fico com o limite quando h tende a 0 de 2 mais h. Bom, como h está tendendo a 0, esse limite vai ser 2. Então, a derivada da função f de x igual a x ao quadrado no ponto x igual a 1 é 2. Uma outra aplicação da derivada, né, além do que a gente já viu sobre velocidade instantânea e além de muitas outras, né, que existem, é a reta tangente ao gráfico. Bom, de uma maneira informal, a gente pode dizer que a reta tangente ao gráfico de uma função f de x no ponto x igual a x0 é a reta que toca o gráfico de f de x no ponto x igual a x0. Então, vocês veem aqui que nesse gráfico, né, a reta tocando o gráfico aqui, nesse ponto. A gente vai entender de forma mais precisa o significado disso agora que a gente vai usar as derivadas para encontrar a equação da reta tangente gráfico. Bom, para fazer isso,
para encontrar a equação da reta tangente, a gente vai fazer uma aproximação da reta tangente por retas que são secantes ao gráfico, ou seja, retas que cortam o gráfico em mais de um ponto, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos pegar uma reta, essa reta que está laranja, aqui representada em laranja, certo? Essa reta que está representada em laranja, e ela passa pelos pontos x0, x igual a x0 e x igual a x0 mais h. Então, são dois pontos aqui e a gente então encontra a equação dessa reta que passa por esses pontos. Olha só, a equação dessa reta vai ser dada por essa expressão aqui, né? De um lado, y menos f de x0, certo? Sobre x menos x0. Isso vai ter que ser igual a razão, né, entre f de x0 mais h menos f de x0 e h, certo? Então, isso aqui, esse termo aqui é o coeficiente angular da reta. Agora, lembra que eu quero aproximar a minha reta tangente por retas secantes. Eu faço isso tomando valores de h cada vez menores. Então, quando eu tomo um valor de h cada vez menor, meu ponto onde a reta corta o gráfico, né, o segundo ponto aqui, ele vai se deslocando em direção ao primeiro ponto, que é o ponto x0, f de x0. E você, então, deve imaginar que a reta laranja vai se aproximando da reta vermelha, ou seja, da reta tangente que está aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o limite quando h tende a zero. Então, tomando o limite aqui dos dois lados dessa expressão, a gente tem que, por um lado, a expressão não depende de h. Então, esse termo que está à esquerda, ele não depende de h, é constante, portanto, o limite quando h tende a zero vai ser esse próprio termo aqui. Por outro lado, o termo à direita depende de h. E nota que esse quociente, né, o limite dele quando h tende a zero, vai ser exatamente a derivada de f de x no ponto x igual a x0, certo? Então, por definição, esse limite, quando existir, vai ser a derivada de f no ponto x igual a x0. Dessa forma, a gente acabou de achar a equação da reta tangente, que é essa que está aí, né, circulada de verde. Para terminar o vídeo, vamos calcular a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x ao quadrado e x igual a 1. A gente já viu, né, nos exemplos anteriores, que a derivada de f em x igual a 1 é 2. Agora eu vou pegar e substituir essa informação na fórmula, sabendo que f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Logo, a equação da reta então vai ficar y
igual a f' de x de 1, que é 2 vezes x, mais f de 1, que é 1, menos 1 vezes a derivada, né, que é 2. Então, aqui a gente fica com 2x menos 1. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x ao quadrado, quando x igual a 1. Então, para terminar, eu só quero enfatizar o fato de que para cada ponto do gráfico, eu tenho uma reta diferente, uma reta tangente diferente. Então, o gráfico da função ele não tem uma única reta tangente, certo? Então, quando a derivada existe, em cada ponto você vai ter uma derivada diferente, uma reta tangente diferente, certo? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai falar de propriedades operacionais de derivadas, vai falar sobre a relação entre derivadas e continuidade, tá? E